Olá, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. E nesse mês nós estaremos falando sobre disciplina. E vamos falar de disciplina não só dentro do conceito disciplina e autodisciplina, mas também dentro do conceito do autocontrole. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos estar falando sobre o conceito de disciplina e sobre autocontrole no próximo vídeo, ainda esse mês. Se inscreva aqui, ative o sino para que você seja notificado quando essa mensagem chegar até você. Eu acho isso importante, até porque eu não tenho divulgado esses vídeos em outros canais, em outras redes sociais. Então é muito importante você que me acompanha estar ativando o sino para que essa mensagem chegue até você. Como você já me conhece um pouquinho, para mim as palavras elas precisam ter um sentido dentro do original, dentro do seu significado primário. E quando a gente fala disciplina, ela se originou do latim, que significa disciplina, se escreve disciplina, e que quer dizer a educação que um discípulo recebe do seu mestre. Então ela diz de uma instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada, de algo a ser aprendido, e ela deriva de discípulos, aluno que aprende, do verbo dissere, aprender. Então esse é o objetivo da disciplina, você ser instruído para que você venha aprender um novo conteúdo, estabelecer um novo princípio. Um dos significados, quando a gente pesquisa a palavra no latim, um dos significados vem em forma de uma frase que se diz assim: o ensino é riqueza para os pobres, adornos para os ricos e distração para os velhos. Então, o ensino ele vem com todo esse contexto, com toda essa carga, essa construção de que é a instrução. Agora, quando a gente pesquisa, quando a gente vai para a Bíblia, eu gosto de pesquisar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Provérbios 15 e 23, a palavra disciplina, ela vem originado da palavra paideia no hebraico, que significa a educação de um filho, o treinamento, a disciplina. Portanto, instrução, castigo e correção. Então esse é o significado da palavra no Antigo Testamento, no hebraico. No grego, ela vem do grego musar, que significa, ou iazar, também paideia, que significa disciplina, correção e instrução. Uma das palavras que mais salta aos meus olhos no Novo Testamento sobre disciplina é a palavra de Hebreus 12:5, que a gente vai estar lendo ela posteriormente. Mas ela vem nesse tom de corrigir aquilo que não está sendo feito de acordo com o que era proposto, de acordo com a lei. Então, esse é o significado da palavra disciplina. Então, a gente entende que a disciplina ela tem um alvo, ela tem um objetivo final. Há uma instrução, há algo a ser aprendido quando se há uma instrução. Então, há um alvo a se alcançar. E disciplina também, ela é um conceito dentro da psicologia que dentro da abordagem da terapia do esquema, ela vem como um esquema desadaptativo inicial, que ele é originado quando a necessidade emocional básica de limite, de direcionamento, de instrução, para que a criança desenvolva um senso de autocontrole e de autodisciplina, quando isso não acontece de forma ordenada, direcionada, com afeto, esses esquemas desadaptativos se dão, e aí tem um esquema que é de autocontrole e autodisciplina insuficiente dentro do domínio de limites prejudicados e sem afeto. Então, a autodisciplina insuficiente, prejudicial, ela acaba sendo um esquema que não foi bem desenvolvido. Quando ela é bem desenvolvida, eu não estou com o arquivo aqui, mas quando ela é bem desenvolvida, ela desenvolve, a criança ela tem esse senso de ter algo a ser feito e de lidar com prazeres momentâneos por uma gratificação a longo prazo. Então essa construção a criança consegue fazer quando
isso é desenvolvido de uma forma satisfatória. Quando não, acontece de forma diferente. Então essa é a capacidade mesmo. A autodisciplina é a capacidade de tolerar frustração, de tolerar tédio por um tempo suficiente para realizar determinada tarefa. E também há um controle, elas conseguem controlar, inibir os impulsos, os desejos e as emoções que surgem, que podem prejudicar a realização dessa tarefa. Então, uma forma como a gente percebe isso no comportamento de um adulto é uma evitação constante em lidar com o desconforto. Aquele desconforto momentâneo evita uma maior parte do tempo conflito, sofrimento, desconforto, esforço e responsabilidade. Vocês já viram alguém assim? Me conta se vocês já viram alguém assim. Pois é um problema sério de autodisciplina insuficiente. E a Bíblia também nos fala sobre isso, né? Ela nos instrui sobre isso. Uma das disciplinas que nós temos a necessidade de desenvolvermos também são as disciplinas espirituais. Porém, nós precisamos entender que a disciplina, ela precisa estar integrada não só fisicamente, como geralmente nós conhecemos, não só emocionalmente, como eu falei da autodisciplina e autocontrole suficiente, que estão relacionadas às emoções, às minhas percepções, aos meus modos esquemáticos, a forma como eu percebo a realidade, mas também na minha vida espiritual. E eu li uma frase há um tempo atrás que me chamou a atenção, que diz assim: a disciplina é algo tão importante na vida de um homem espiritual, porque o homem é um ser integrado, constituído de 3 partes, a parte física, a parte psicológica e a parte espiritual. Essas partes, elas vão precisar estar alinhadas. Essas partes, para que elas funcionem, eu costumo dizer nas minhas aulas que é como um tripé. Se alguma dessas áreas não está bem desenvolvida ou não está bem preparada, ela vai prejudicar as demais. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que estão com problema de sono, com privação de sono por questões de trabalho, ou uma mãe que passou a noite acordada com teu filho e ela passa o dia achando que tem algum problema com ela, que ela espiritualmente está fraca, que ela está abatida porque aconteceu alguma coisa, porque houve algum problema. E na verdade, a grande questão é uma privação de sono. Talvez se ela conseguir dormir, ela vai acordar muito melhor. E espiritualmente ela vai conseguir se conectar melhor. Talvez o que ela esteja precisando é de um descanso. Só que isso compromete todas as demais áreas da vida dessa mãe. Então é muito importante que a gente conheça. E se disciplinar é fundamental para o autoconhecimento. A disciplina, ela é uma chave fundamental no processo de autoconhecimento. Então é muito importante que a gente desenvolva, que nós venhamos desenvolver essa habilidade. Então ele diz isso. E isso diz o quê? De uma instrução. Para que eu me conheça, para que eu saiba até onde eu posso ir, quais são os limites que eu preciso ultrapassar, os limites que eu preciso romper, eu preciso da disciplina. Ela me instrui em algo, em uma meta, em algo que eu preciso conhecer e aprender, e muitas vezes está relacionado a mim mesmo. Então é muito importante que nós tenhamos entendimento disso. E nós precisamos entender também que quando nós não estamos bem emocionalmente, consequentemente as outras áreas vão estar prejudicadas. Espiritualmente a mesma coisa. Se eu não estou bem espiritualmente, eu vou ter outras áreas da minha vida em prejuízo. Isso precisa ficar muito claro para a gente, para que a gente entenda a importância de nos disciplinarmos, corpo, alma e espírito. Como diz 1 Tessalonicenses 5:23, essas 3 áreas precisam estar apresentadas, ou precisam ser apresentáveis, precisam estar integrais, na verdade, integrais, corpo, alma e espírito. Tem uma passagem de Paulo em 1 Coríntios 9 que diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo.
sem alvo. E não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo venha a ser aprovado. A disciplina, ela me diz de uma autenticação para quando eu consigo exercer, esmurrar meu corpo, colocar o meu corpo sob o domínio de uma disciplina, de um entendimento, de um princípio, eu consigo desenvolver e ter autenticação para também ministrar disso à vida de outras pessoas, ou ser uma referência disso à vida de outras pessoas, ou impactar mesmo que em silêncio a vida de outras pessoas com o ganho que eu tenho alcançado, mesmo que nós saibamos que o nosso ganho ele não é terreno, ele é eterno. Eu tenho falado disso nos vídeos anteriores. A nossa alegria não está embasada no agora, mas ela está embasada no que está proposto na eternidade. Mas para que eu desfrute disso, é necessário que eu tenha uma vida disciplinada. E exatamente esse conceito, com base na corrida, na vida de um atleta, que ele traz para a gente. Ele utiliza isso como uma ilustração para nos dizer da importância de uma vida cristã disciplinada, e não só uma vida cristã, de uma vida disciplinada. Porque através dessa disciplina nós conhecemos a nós mesmos. E a Bíblia fala que nós temos perecido por falta de conhecimento. Quando você não se conhece, como que você vai desenvolver empatia sobre o outro? Quando você não se conhece, como que você vai conseguir entender qual é a situação do outro e ajudá-lo e compreender as suas emoções se você não tem conhecimento das suas próprias emoções? Então, ela é fundamental nesse processo de autoconhecimento. Então, quanto mais nós nos disciplinamos, mais nós conhecemos, melhor o nosso crescimento, a nossa maturidade, porque disciplina, e nós vamos falar disso, também é uma característica do Espírito, mas vai ficar para o próximo vídeo. Então, ele traz esse exemplo para que nós venhamos entender que está tudo interligado e que grande parte da recompensa que nós buscamos alcançar, ou fundamental para que a gente alcance a recompensa, é termos uma boa disciplina, estarmos bem preparados. Ele fala que é uma preparação. Não é algo que se acontece do dia para a noite, é um hábito que é desenvolvido a partir da preparação. Então, quando a gente pensa em disciplinas físicas, quando você começa a fazer uma atividade física, quanto isso é desconfortável no primeiro momento. A dor muscular, o desconforto, a mudança na alimentação para desenvolver ou para se alcançar o objetivo, isso é muito desconfortável no primeiro momento. E também, à medida que você vai avançando, novos desafios vão vindo, mais desconfortável vai ficando, mas a recompensa, a satisfação, a alegria, o contentamento quando você consegue alcançar tal objetivo, não existe palavras que consigam descrever essa satisfação. Quando a gente fala de disciplinas espirituais, a gente fala de uma reestruturação mesmo cognitiva que é trabalhosa, que implica em mudança de comportamento, que vai gerar uma mudança nas emoções, que vai gerar uma dor, um desconforto, porque parte dos nossos modos esquemáticos, dos nossos esquemas, da forma como a gente percebe o outro, o mundo, da nossa forma de enxergar a realidade, parte disso é parte da nossa identidade. Então, desfazermos disso é como se nós estivéssemos, em parte, negando aquilo que nós acreditássemos que era verdade, para desenvolvermos uma nova forma de pensar mais saudável, mais adaptativa, mais funcional. E isso é extremamente desconfortável. Mas que os ganhos que isso gera, principalmente nos relacionamentos, só quem passa, só quem se submete a essa disciplina desse processo sabe qual é. Por isso que o processo terapêutico é um processo de disciplina. As disciplinas espirituais são aquelas que fortalecem o nosso espírito, enfraquecem a nossa carne. Com as disciplinas emocionais, nós buscamos fortalecer o modo adulto saudável do nosso paciente. Mas as disciplinas espirituais, nós buscamos fortalecer o nosso espírito para que a verdade, a cultura do reino seja manifesta na nossa carne. E para isso nós buscamos fortalecer a cultura do Espírito, as verdades do reino dentro de nós e manifestarmos essas verdades não só
nas nossas emoções, no nosso psicológico, mas também no nosso comportamento observável, naquilo que é prático, que é ação. Então nós precisamos desenvolver. E exatamente esse é o nosso maior desafio. Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios 9 mesmo, que nós precisamos nos livrar dos embaraços. Ele fala muito que nós precisamos nos livrar dos embaraços. Eu não lembro se é 1 Coríntios 9 que eu li, que agora eu tive uma confusão de informações. E quem me conhece sabe da minha dificuldade, a minha dificuldade com as referências. Mas Paulo fala que nós precisamos nos livrar dos embaraços. E livrar dos embaraços é aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de chegar no nosso objetivo. Então, se a gente está falando de uma disciplina que instrui, nós também estamos falando de uma disciplina que corrige. E é por isso que ela é fundamental, por causa também da correção. Quando a gente pensa em correção, a gente pensa em castigo, em punição. Mas correção é quando você está num caminho e aí você erra a rota, o GPS fala assim, muda a rota correta não é essa. É um redirecionamento de trajeto na jornada. E isso é fundamental, porque se nós não temos essa correção ao longo da nossa vida, nós vamos ficando prejudicados nos nossos relacionamentos, no alcance dos nossos objetivos. Isso vai trazendo desconforto, isso vai trazendo prejuízo, solidificando os nossos esquemas e trazendo até transtornos para a nossa vida. Então é muito importante que essa correção ela aconteça. E como eu disse, a instrução ela vem através e a partir de um mestre. Nós precisamos ter um mestre, alguém que nos corrija. Por isso a importância tão grande de caminharmos com pessoas, a importância do relacionamento, a importância de ter um profissional quando necessário para te ajudar emocionalmente a lidar, a resolver. Um profissional que venha te ajudar, um líder, um pastor que venha aconselhar, né? Pessoas que te mentoriem, os nossos pais. É muito importante que venhamos ter pessoas na nossa caminhada que nos instruam e que nos corrijam com base em princípios que são verdadeiros. Princípios que vão nos permitir ou que vão nos ajudar a alcançar o nosso alvo. É muito importante. Então, a correção também é algo que a disciplina nos traz como benefício. E eu quero desmistificar essa ideia de que correção é um problema, é algo ruim. Não, é bom. E Hebreus 12, como eu disse para vocês, fala exatamente isso, que no primeiro momento diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? A correção, o limite, ele é também uma demonstração de amor, cuidado, segurança, proteção que nós recebemos dos nossos pais. Não é violência, não é espancamento, não. É limite, é correção. É correção. A Bíblia fala que a criança ela já nasce sem noção, né? Ela já nasce, eu esqueci a palavra agora, mas tem uma palavra, insensata. Mas é a correção que te livra, que livra a criança, que nos livra dessa insensatez, dessa ausência de razão. Mas, continuando, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Vou corrigir porque ficou errada essa pontuação. Porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, não é motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça,
nos exercitados por Ele. Então é muito importante que nós entendamos que essa correção, ela não é para o nosso mal, ela não é para o nosso prejuízo, ela não é para nos prejudicar, mas ela é para nos orientar, para nos colocar de volta no caminho. Agora, o que é muito difícil pra gente? Por que é tão difícil a gente se livrar desses embaraços, do pecado, dessas construções erradas, dessas concepções erradas? Por que é tão difícil? Por que nós não queremos abrir mão disso? Porque nós estamos acostumados a justificarmos, a darmos desculpas, a nos sentirmos culpados quando somos corrigidos ou quando somos instruídos. Eu costumo dizer que eu não vejo uma crítica como algo positivo, mas a correção eu vejo como uma declaração, como uma expressão de amor. Principalmente por aqueles que você tem como referência e por aqueles que você percebe emanando deles o amor, mesmo em momentos de instrução, de correção, em momentos que você não gostaria de ouvir aquilo que você está ouvindo. Esses confrontos, quando eles vêm em forma de empatia, entendendo qual é a sua necessidade, isso são reparentalizadores, não, mas eles fazem uma reparação, eles ressignificam, eles reprogramam a nós de uma forma tão surpreendente, que geram mudanças de comportamento que a gente experimenta a curto, médio e longo prazo. Impacta não só as nossas vidas, mas daqueles que estão ao nosso redor. Eles percebem o impacto quando nós passamos e atravessamos esses momentos em que é necessário que alguém nos auxilie, que alguém nos ajude, que alguém sirva como esse modelo. E para nós cristãos, nós entendemos que quanto mais uma pessoa se parece com Cristo, mais ela vai nos direcionar a Ele e não nos direcionar a elas mesmas. Então é muito importante que nós tenhamos perto de nós pessoas que nos façam cada vez mais nos aproximar do Senhor e não nos tornar dependentes emocionais de forma negativa dessas pessoas. Porque a dependência emocional, a gente fala dela de uma forma tão pejorativa, mas em parte todos nós somos dependentes, interdependentes. Agora, a independência se torna um problema. A total independência é um problema, mas a interdependência, aquela dependência segura dentro de uma saúde emocional, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. E esse é um dos objetivos das disciplinas espirituais para as nossas vidas. Hoje a ciência entende a importância da espiritualidade para o bem-estar do sujeito. O tanto que instrui, o tanto que fortalece. Crer numa força maior que nos orienta é muito importante para o nosso bem-estar, para nos ajudar a atravessar os momentos de adversidade, de desafios, de dores e desconfortos que todos nós enfrentamos em algum momento da vida e que carregamos também dentro da nossa bagagem, da história que nós trouxemos. Então é muito importante as disciplinas espirituais porque elas vão gerando em nós, no nosso espírito, verdade baseada em princípios do Evangelho do Reino. Então é muito importante. Que disciplinas são essas? Tem um livro do Richard Foster que se chama A Celebração da Disciplina e ele fala muito, de uma forma muito gostosa dessas disciplinas. Ele fala das disciplinas interiores, das exteriores e das associadas, e são meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, confissão, adoração, orientação e celebração. São disciplinas que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. E eu aconselho muito a leitura desse livro porque ela tem uma linguagem simples e pode ser um norteador muito bom no desenvolvimento dessas disciplinas espirituais. E nós temos um modelo perfeito de disciplina, que é Cristo. A nossa disciplina ela não envolve nos movermos por aquilo que nós sentimos, pelos nossos desejos, mas pelas nossas necessidades reais. Pelas nossas necessidades reais, por um entendimento de onde nós queremos chegar, de onde é o nosso alvo. E Cristo é o nosso maior modelo. Através de Cristo nós recebemos a graça, mas não uma graça barata. É uma graça que nos convida a uma mudança de mente, uma mudança de vida. Ela nos convida a uma vida disciplinada, porque é um processo de um novo hábito que nós vamos adquirir para o nosso bem.
Então Cristo, ele é o maior modelo. Ele é o nosso maior exemplo em relação à disciplina. Tem uma passagem que fala dele que assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Através de Cristo, nós temos um modelo porque ele estava enraizado no seu mestre. Ele estava discipulado ao Pai, ele estava para cumprir a missão do Pai, ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo e era por causa desse alvo que ele fez tudo aquilo que estava proposto. Tudo aquilo que estava proposto. Então é muito importante que a gente busque em Cristo esse modelo. Através do caminho, daquilo que ele trilhou, de tudo aquilo que ele fez. É muito importante que nós venhamos buscar nele. Ele é o nosso padrão de disciplina e nós precisamos estar enraizados nele, como ele estava enraizado, leal ao Pai, em devoção ao Pai, aquilo que o Pai havia lhe confiado. E é isso que eu queria deixar para você nesse dia. Busque viver uma vida disciplinada. Isso não vai envolver não desconforto, não, é desconfortável, não vai ser bom, vai implicar em renúncias, mas a maturidade, o fortalecimento. E para alcançar o objetivo e o alvo não existe outra forma, a não ser disciplinando a nossa vida física, emocional e espiritual, desenvolvendo hábitos mais saudáveis, que nos façam ser seres mais funcionais, mais adaptativos, mais parecidos com Cristo. Obrigado por estar comigo e até o nosso próximo vídeo.